Nesse vídeo eu gostaria de pensar sobre a casa de Deus, sobre a responsabilidade do homem. Não sei se você, lendo as Escrituras, o Novo Testamento, já ouviu essa expressão, a casa de Deus. Começamos com uma pergunta. Tem o homem cumprido as suas responsabilidades no assunto espiritual? O crente tem o crente cumprido as suas responsabilidades na casa de Deus? Lamentavelmente, a história mostra que, ao longo das eras, o homem falhou em sua obrigação. Tanto mais alto o privilégio e ampla a responsabilidade, maior a queda. Assim, em nada o fracasso do ser humano é tão evidente quanto com relação à igreja, visto como casa de Deus sobre a terra. Para poder avaliar a verdadeira extensão desse fracasso, é essencial obter uma clara visão da casa de Deus conforme o plano divino original. Na época em que os filhos de Israel amargavam no cativeiro por haverem falhado em manter a santidade da casa de Deus, o profeta Ezequiel recebeu ordem de mostrar à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhasse das suas iniquidades e para elas medir o modelo. Note, por exemplo, Ezequiel capítulo 43, versículo 10. Só então o povo teria consciência do quanto se haviam afastado dos padrões divinos. Como vimos na história de Jacó, eu apresentei isso em outro vídeo, e você pode ver na história de Jacó, registrado em Gênesis, a responsabilidade do homem com relação à casa de Deus estava representada pela porta e pela coluna. O significado da porta dos céus aponta para Deus e expressa o privilégio e responsabilidade de nos aproximarmos dele em oração e louvor. O significado da coluna, ungida com óleo, aponta para o ser humano e expressa a responsabilidade de manter um testemunho verdadeiro diante dos homens. Temos falhado nos dois aspectos. Não temos usado adequadamente a porta dos céus e, consequentemente, não erigimos a nossa coluna. Falhamos na oração e na dependência de Deus, portanto, falhamos no testemunho perante os homens. Uma coisa leva à outra. Outro aspecto essencial para que a casa de Deus seja a verdadeira expressão da divindade é a necessidade de manter as características distintivas da casa. O propósito de todas essas características é dar expressão do próprio Deus. A santidade da casa precisa ser mantida a fim de que haja verdadeira manifestação que seja de Deus. Sabemos também que as orações devem ser feitas a favor de todos os homens. Por isso expressa, pois esse é o desejo de Deus, e expressa o desejo de Deus, é isto que está registrado em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, que é a vontade de Deus que os crentes orem para que todos sejam salvos. As mulheres devem distinguir-se pela modéstia e pelas boas obras, as quais manifestam a bondade de Deus aos homens. Dessa forma, a casa de Deus também será caracterizada pelo cuidado com o corpo e com a alma, e todos poderão ver que Deus se preocupa com o bem-estar do ser humano. Por fim, a casa de Deus deve caracterizar-se pela piedade. É isto que temos claramente registrado nas palavras do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16. É óbvio que somente o comportamento piedoso é apropriado à casa de Deus. E quando notamos que o propósito é a expressão de Deus, torna-se claro que a piedade consiste em uma vida que manifesta Deus. Não uma vida meramente religiosa ou marcada pela afabilidade
ou benevolência que qualquer ser humano tenha capacidade de existir, a vida piedosa é vivida no temor de Deus e, portanto, é uma vida que expressa a Deus. O segredo desse tipo de vida repousa na busca do padrão de piedade demonstrada por Cristo. Por essa razão, nos versículos finais do 3º capítulo de 1 Timóteo, o apóstolo apresenta um resumo notável da vida do Senhor Jesus, da encarnação até a ascensão, na qual o Espírito Santo, o Espírito de Deus, enumera uma série de grandes fatos que expressam claramente a Deus. O Deus manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Estas são as palavras que estão registradas aí. Estes são fatos que revelam o coração de Deus ao homem. Assim, aprendemos com Cristo o segredo da piedade ou da vida que manifesta a presença de Deus, da vida que expressa Deus. Que maravilhosa imagem de Deus a Igreja apresentaria ao mundo se manifestasse todos os princípios dessa casa. O mundo iria ver com um povo identificado e como um povo identificado pela santidade, pela dependência de Deus, pela sujeição à autoridade, pelas boas obras e pelo cuidado para com o corpo e a alma que este povo que compõe a casa de Deus manifesta. Eles iriam ver a prática de princípios inteiramente opostos ao que predominam no mundo decaído. E mais que isto, teriam ciência e conhecimento dos propósitos de Deus para com o ser humano. Infelizmente, é notório sobre qualquer perspectiva que os que constituem a casa de Deus fracassaram. Nós fracassamos em manter os grandes princípios da casa de Deus e, por conseguinte, fracassamos em apresentar ao mundo uma verdadeira expressão de Deus. Qual é a causa desse fracasso? Uma olhada para a história de Israel e o seu mau êxito em relação à casa de Deus talvez possa revelar o motivo de também havermos fracassado. Deus ordenou que o profeta Ezequiel falasse aos rebeldes, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Temos isto registrado em Ezequiel capítulo 44, do versículo 6 ao versículo 8. Temos aqui 3 acusações categóricas: introdução de pessoas estranhas na casa de Deus, fracasso na manutenção da santidade da casa de Deus e uso da casa de Deus para propósitos particulares. Essa triste história não parece repetir-se na presente dispensação? No dia de Pentecoste, não havia estrangeiros entre os que passaram a constituir a igreja após a descida do Espírito Santo. Eram todos verdadeiros filhos de Deus. Também não havia, mas temos que dizer que não muito depois, nós já vemos que havia pessoas querendo entrar nesta família de Deus. Também não havia incircuncisos de coração entre os 3.000 em que seguida foram acrescentados à igreja pelo Senhor. Eram todos crentes verdadeiros. Mas logo apareceu um estrangeiro, como acabei de citar, Simão o Mágico,
e pelo batismo foi introduzido no lugar da habitação do Espírito de Deus, mas nunca teve parte com ele realmente. Não demorou e outros o seguiram. Como resultado, ainda nos dias dos apóstolos, a casa de Deus tornou-se semelhante à casa em que há somente utensílios de ouro. Aliás, mesmo nos dias dos apóstolos, esta casa, a casa de Deus, tornou-se semelhante à casa em que não há somente utensílios de ouro e de prata, há também madeira, há também utensílios de madeira, vasos de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra, e é isto que nós temos registrado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Assim, tal qual Israel antigo, a santidade da casa não foi mantida, e os homens passaram a utilizá-la para fins pessoais, ensinando coisas que não deviam, motivados basicamente pelo lucro. Tito capítulo 1, versículo 11. O mal dos dias apostólicos foi aumentando com o passar dos séculos até estes últimos dias, em que uma multidão de credos sem vida, elas estão sendo usadas na casa de Deus como uma piedade sem poder. É o que temos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Qual seria então a consequência do fracasso do homem em sua responsabilidade? Tal como no caso de Israel, o mal que adentrou a casa de Deus clama por julgamento. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Para Israel, esse dia chegou. Foi quando o Senhor se recusou a reconhecer o templo como a casa de Deus. Ele se referiu a ela dizendo: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus capítulo 23, versículo 38. Os verdadeiros filhos de Deus ligados ao templo foram incorporados à igreja e a casa deserta foi substituída e submetida ao julgamento. No entanto, a igreja, como casa de Deus, também incidiu em corrupção. Em muito em breve, os que pertencem a Deus serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares, com o Senhor Jesus nos ares. E uma grande multidão de credos, sem qualquer relação com a casa de Deus, irão passar pelo julgamento aqui na terra. Não para ver se são salvos, mas para mostrar que não foram salvos, não eram salvos e serão lançados no lago de fogo. Seria então a intenção de Deus de habitar entre os homens frustrados pelo fracasso humano em cumprir as suas responsabilidades? Absolutamente não. Nenhum lapso de tempo, mudança de dispensação, fracasso do povo de Deus, oposição do inimigo ou poder da morte conseguirá dissuadir a Deus e seus propósitos. No momento em que um povo redimido está assegurado, Deus manifesta o desejo de habitar no meio deles. Veja, por exemplo, Êxodo, capítulo 15, versículos 13, 17, capítulo 29, versículo 45. O tabernáculo no deserto e o templo na terra prometida dão testemunho desse sentimento acalentado por Deus. E apesar de o povo fracassar e negligenciar a casa de Deus e de o templo ser destruído e de eles serem levados para o cativeiro, em momento algum Deus retrocedeu no propósito de habitar no meio de seu povo. Ele trouxe de volta um remanescente para reconstruir a sua casa. Todavia, estes também falharam e, por sua vez, foram dispersos entre as nações. Quanto à casa de Deus, não restou pedra sobre pedra. No entanto, Deus prosseguiu em seu glorioso intento, elevando-se acima de todo o fracasso humano, revelou novos segredos que estavam em seu coração e trouxe à luz a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Porém, novamente, o homem falhou em sua responsabilidade
transformando em ruína a casa de Deus. Embora caracterizada pela santidade, ela tornou-se semelhante a uma habitação comum, uma grande casa na qual existem vasos para honra e vasos para desonra. É interessante nós notar que um pequeno remanescente poderá, de fato, separar-se dos vasos de desonra com o propósito de retornar aos valores morais da casa de Deus e caminhar de acordo com os princípios que a governam, que realmente são governados por Deus, princípios que Deus quer ver na sua casa. Então, o crente ele mesmo pode fazer isto, separando-se dos vasos de desonra que estão aí nesta casa. Mas eles também falharão, e a história de responsabilidade do homem será encerrada com o julgamento que começa pela casa de Deus. Contudo, apesar do fracasso humano, seja no antigo Israel, seja na igreja de hoje, Deus permanece fiel aos seus propósitos e descortina diante de nós a visão de outra casa na dispensação milenial, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Contudo, até mesmo essa casa um dia passará, pois a gloriosa era milenar terminará em sombras e juízo. Mas Deus jamais desistiu de seus propósitos, pois, passados os julgamentos das nações e do grande trono branco, nos são apresentados novos céus e nova terra, e no desenrolar dessa bela cena, vemos a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, enviada como noiva adornada para o seu esposo. E ouvimos uma voz, grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Em nossa enumeração, viajamos para além dos limites do tempo, com todas as suas mudanças e fracassos, e alcançamos a eternidade com o novo céu e nova terra. Chegamos a uma cena em que todas as lágrimas são enxugadas, ao tempo em que a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.